Olá pessoal, tudo bem? Esses dias eu vi uma palavra e eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui. A palavra diz, lá no livro de Neemias, capítulo de número 1, do 1 ao seguinte, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em miséria, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O versículo 11 diz assim: Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faça prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Essa palavra é uma palavra muito importante no meu coração, a respeito de Jerusalém, a respeito de Neemias, a respeito de um homem que se levanta para reconstruir uma cidade. Não é fácil construir uma cidade. Então, uma reconstrução ainda pior, porque já havia ruínas, já havia estruturas que se perderam, partes que já estavam desgastadas. Então, a reconstrução é pior do que uma construção. Os pedreiros falam isso. E Neemias era copeiro. Um copeiro não trabalha com questão de construções. O copeiro está mais na questão da culinária, de provar coisas, de estar fazendo assistência ao rei. E é interessante que Neemias, quando ele vê seus irmãos chegando ali na província de Suzã, onde ele estava, onde ele trabalhava com o rei, ele pergunta sobre os seus irmãos. Neemias é aquele tipo de homem que, mesmo estando longe da sua pátria, ele não esquece dela. Mesmo estando longe dos seus, ele não se esquece deles. Mesmo estando em uma posição talvez privilegiada, ele não se esquece daqueles que cresceram com ele, que estão com ele. É um homem de coração grato. Então Neemias, quando pergunta pelo seu povo e vê que aquele povo está em grande ruína, que a cidade está em ruína e que os muros estão fendidos, quando ele vê aquela situação do seu povo, dos seus amigos, dos seus irmãos, ele se entristece muito. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele ora e ele jejua. Então, coisas que Neemias tem, nós devemos ter. Orar, mas também nos posicionar. E Neemias chorou, se entristeceu, mas ele se levantou, ele orou, ele jejuou e ele colocou diante de Deus aquela situação. Mesmo ele sendo copeiro, ele tinha algo que nós devemos aprender sempre, que é sermos construtores ou reconstrutores. E Neemias, ele colocou no seu coração isso, reconstruir Jerusalém. Quando nós colocamos algo no nosso coração e que Deus aprova esse algo, nós não devemos desistir daquilo que Deus coloca em nossos corações. E quando Neemias colocou em seu coração de reconstruir o muro, de reconstruir Jerusalém, ele se empenhou para isso. E ele pediu graça ao Senhor e o Senhor deu graça. E ele foi e ele começou a trabalhar. Sabe, mas quando ele começa a reconstruir, vem os Sanbalates e Tobias da vida, aqueles que não querem que você reconstrua os muros, aquele que não quer que você reconstrua Jerusalém, aquele que não quer te ver edificado. Mas sabe o que Neemias fez? Ele não deu ouvido às vozes dos inimigos, mas ele continua a construir o muro. E ele dizia algo várias vezes em alguns textos do seu livro. Ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então ele colocou no seu coração a fazer a obra. E é isso que o Senhor ele quer de nós, que nós venhamos fazer a sua obra, nós venhamos ser reconstrutores do seu reino, e nós venhamos nos empenhar para isso. E Neemias colocou isso no seu coração, e ele reconstruiu o muro de Jerusalém, juntamente com os seus irmãos, aqueles que caminham no mesmo propósito, sabe? Algo que nós devemos ter em nosso coração sempre também, é caminhar com pessoas que caminham no mesmo propósito que nós, é sonhar com pessoas que sonham os mesmos sonhos que nós, porque senão nós não conseguiremos construir nada. Nós devemos andar com pessoas que andam na mesma direção que nós. E o alvo é Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou por nós. Deus abençoe, guarde essa palavra e não desista de reconstruir a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas permaneça. Deus abençoe.